Bom dia, torcida tricolor. Durante o podcast do GE, foi falado sobre o possível substituto do Ganso contra o Cuiabá e também sobre a incerteza do Arias em permanecer no clube e alguns torcedores achar que o Arias esteja desanimado, jogando de corpo mole e com a cabeça em seu próximo clube já pensando em 2025. Veja após a vinheta. Ganso que claramente não estava 100%, né? O Mano até fala isso na coletiva. No último jogo, ele sai reclamando de dores ainda no primeiro tempo. Não foi titular ontem por não estar 100%, mas no segundo tempo, né, Fio, acaba sendo decisivo para o passe do gol do Arias. E agora, sem ele contra o Cuiabá, como o Cauê falou, é um problema, né? Porque o Cuiabá já está rebaixado, mas engana-se quem acha que vai ser fácil para o Fluminense, até porque nessa reta final de campeonato sempre rola aqueles incentivos financeiros, né? E o Cuiabá pode vir muito fechado para segurar um empate, como conseguiu, por exemplo, contra o líder do campeonato, o Botafogo, recentemente, no Newton Santos. Então, fácil não vai ser, né, Phil? Jogando essa temporada, o time do podcast do GE, contar que todo mundo já participou aqui, os cartoleiros do Fluminense pode até ganhar, mas fácil não vai ser não nessa temporada. Então o Cuiabá não vai ser um jogo tranquilo. O Ganso faz muita falta. Assim. O Ganso ontem era nítido. Na hora da entrada ele recebe uma massagem nas costas, na hora que ele vai entrar. Tem uma hora que o Samuel Xavier se joga no chão e eu até achei que era cera na hora, mas não era cera, era pro Ganso ser atendido e passar e ter uma massagem nas costas. Eu tenho a impressão que ele já entrou mal, mas em algum momento piorou. Tanto que ele virou quase um centroavante e aí o Arias ele veio um pouco mais para trás ali para ajudar um pouco na marcação. Eu chamo o Arias muito, mando ele ter controle no jogo, segurar essa bola, porque a gente ficou praticamente com -1. Apesar que mesmo nesse momento ele fez uma jogada ali que ele achou o Germancano sem tocar na bola. Ele é genial, eu concordo com o Cauê. Eu acho que a gente tem o senso comum do torcedor falar, é o Klaus. Os 3 arbitragens do Klaus, incluindo ontem, não foi mais ruim, na minha opinião, e 0 prejudicou o Fluminense. E ontem ele exagerou, mas exagerou, está muito na conta do Ganso. Assim, no Morumbi, nesse ano, o Diniz é expulso, não lembro quem é o juiz, e eu lembro que foi exagerado também. E eu falei a mesma coisa, eu falei, não tem como defender uma expulsão do Diniz. O Diniz é expulso jogo sim, jogo não. Então ele faz esse histórico. O Ganso tem um histórico, concordo que na primeira ele não iria. O bom é que, assim, talvez o Keno volte, né? Talvez o Marcelo possa atualizar. O Keno volte para o próximo jogo. E o Serna, que vinha jogando nada, ontem fez uma boa partida. E pode ser na Ganso contra o Cuiabá, né? Exatamente. O Serna, né, Marcelo? Ele teve um início bom no Fluminense, mas ele vem de uma lesão contra o Flamengo e ficou fora aí alguns jogos, né? Sei lá, 3 ou 4 rodadas. E quando vinha entrando muito mal, ali sem ritmo de jogo. Ontem foi a primeira vez que ele foi titular, se eu não me engano, desde que ele retorna de lesão, e conseguiu mudar um pouco esse pensamento que o torcedor vinha tendo dele negativo das últimas rodadas, né? Fez uma boa partida. Exatamente. Respondendo primeiramente ao Fio, tem chance sim do Keno voltar contra o Cuiabá. O Mano Menezes falou até na coletiva, ele teve uma torção grau 1 só no tornozelo. Estava um pouco inchado, por isso que ele não viajou para Curitiba. Só que contra o Cuiabá tem diria até boas chances do Keno estar em campo. E sobre o Serna, eu acho que ele... É curioso ver como ele viveu ele tem vivido uma gangorra de situações no Fluminense, porque ele chega muito bem, ele dá aquela assistência pro Arias no gol contra o Palmeiras, no jogo do Maracanã, e meio que vira quase um xodó imediato da torcida. Depois ele faz um golaço contra o Atlético Mineiro, que cria um carinho, e depois ele cai de rendimento, sofre uma lesão, volta e não consegue. Ele volta até antes do tempo, porque tinha previsão de que o Serna podia não voltar nessa temporada, então ele tem uma recuperação quase relâmpago. Vale lembrar que é um jogador que tem, sei lá, 4 meses de futebol brasileiro, então ele está se adaptando ainda, vem de um futebol de uma intensidade muito menor que o futebol brasileiro, então está com dificuldade de adaptação sim, só que ainda assim é um jogador útil. Por vezes eu olho pro Serna e eu vejo, cara, ele é um jogador que claramente ele é muito dedicado, ele corre o campo inteiro, corre muitas vezes de maneira errada, é um jogador que ainda precisa entender um pouco que não é correr o tempo todo, ele corre um pouco errado, só que ele é um jogador dedicado, e no momento que você luta contra o rebaixamento, tanto quanto qualidade, você precisa de dedicação, e o Serna entrega isso. O meu medo, Edgar, é que sem o Ganso, o Mano tente colocar todo mundo.
Aí vai colocar Keno, Serna e Arias pra jogar junto com o Cauã. E aí eu acho que vai dar muito errado, porque ele vai botar o Arias por dentro, e o Arias por dentro é muito difícil jogar bem. Eu não faria isso não, eu ia ou com o Keno ou com o Serna na esquerda, de repente até o Keno, porque eu acho que o Serna joga melhor quando tem mais espaço para contra-atacar, e deixaria o Serna de repente para um segundo tempo aí. Eu acho que é a opção, né? Oi. Fala, Marcelinho. Não, é só... Não, perdão até interromper. Eu acho que quando o Ganso foi expulso, o Rodrigo da Costa, que é um amigo meu, me mandou uma mensagem assim de imediato. Caraca, foi bem essa palavra, mas caraca, Renato Augusto contra o Cuiabá. E aí eu até jogo a pergunta pra vocês. Talvez o Renato Augusto seja substituto do Ganso por precisar de criatividade. E se for, é pra ele jogar no meio campo ou pra ele jogar encostado no Cauã Elias contra o Criciúma? Porque a coisa que mais me incomodou no Renato Augusto contra o Criciúma foi que ele entrou quase para ser um segundo atacante junto com o Cauã Elias. Enquanto não tinha armação, era o Lima que estava armando o time, o Lima quando entrou, no caso. Então, não sei se eu veria o Renato Augusto como a principal opção. Ele como meia, talvez sim. Ele como segundo atacante, eu vejo um desperdício. E depois que você precisava dele como segundo atacante na área, naqueles 40 e tantos cruzamentos, ele tava de volante, né? Então não tava nem brigando na área para dar casquinha. Eu não começaria com o Renato Augusto, não. É isso, né? A torcida vai ficar chateada com o Arias em alguns momentos, é normal, porque, de fato, nos últimos jogos, contra o Criciúma principalmente, ele não foi bem. Mas é um cara que vem sendo decisivo, pega a quantidade de gols do Arias nessa reta final, assistências, enfim. É um jogador que, caso o Fluminense se livre do rebaixamento, ele, o Ganso, o Fábio, vão ter sido fundamentais, né? Uhum. Eu acho que a gente vive numa cultura, até de futebol brasileiro, de sempre encontrar um vilão. Não há uma explicação coletiva, uma explicação de gerenciamento, é sempre individualista. É o fulano que perdeu o gol, é o fulano que falhou na defesa, é alguém que está de corpo mole, alguém que está de cabeça na Europa. Então a gente sempre tem a necessidade de buscar um vilão em qualquer situação. E a partir do momento que sai a notícia de que ele queria ir para o Galatasaray, toda e qualquer atuação do Arias passou a ser vigiada. Se ele não faz um gol, não faz uma assistência, é porque ele está de corpo mole. Não porque ele jogou mal, não porque ele é o destaque do time, está hipermarcado dentro de campo, não porque o Ganso não estava jogando e a marcação inteira congestionava o setor dele. Então é sempre uma necessidade de buscar um vilão, que é errado. E aí a gente precisa falar, é errado. Todos os relatos que a gente está tendo do Arias é que sim, o Arias quer sair no fim do ano, ponto. Só que o Arias não está fazendo corpo mole. O Arias não tá jogando de sacanagem. Isso a gente não tem relatos nenhum interno. Então eu sei que é muito mais fácil pro torcedor. Parte do torcedor, não vou nem dizer torcedor. Porque não é o torcedor que foi lá no Instagram da esposa dele ameaçar ele, ameaçar a esposa. Eu não posso generalizar a torcida por causa de um cara que fez isso. Mas eu sei que existem essas pessoas que estão aqui provavelmente no podcast ouvindo e estão fora dele. Então, eu acho isso que aconteceu com o Arias uma burrice, porque você mina o seu principal jogador numa luta contra o rebaixamento, e é uma burrice até na forma de ver o jogo, porque todos os relatos dizem que, não é, que o Arias não está de sacanagem. Eu acho que é muito mais cultural. Você perde duplamente, porque você perde fora de campo, porque o jogador vai ficar afetado, porque vê o seu próprio torcedor ameaçar um familiar, ameaçar a esposa, todo mundo sabe que ele é muito próximo da esposa, e perde dentro de campo, porque o jogador também fica puto, o jogador fica decepcionado e perde o Fluminense porque vê o seu principal jogador sendo afetado por causa disso. Então, eu vou resumir em uma palavra, é uma burrice. Burrice, desculpa, eu não consigo ver outra palavra que seja burrice o que aconteceu. Não, e o comprometimento dele você vê até na comemoração do gol. Ele mais pede desculpa pra torcida que tava ali na Arena da Baixada do que ele comemora mesmo o gol. Ele devia estar carregando o peso daquele pênalti perdido ali. Ele raramente perde, apesar de bater sempre no mesmo canto, e perdeu no momento que não poderia. Ele sabe que não poderia perder ali. Então a comemoração de gol dele é mais um pedido de desculpa ali do que qualquer outra coisa. Ô Cauê, e é esse mesmo Arias que no Fla-Flu jogou lá em Barranquilha na segunda-feira, e veio jogar menos de 24 horas depois um Fla-Flu, que entrou e fez o gol. É esse Arias que estava jogando em Barranquilha na última data FIFA e veio enfrentar o Fortaleza. Então, tipo assim, pra falar que esse jogador tá de sacanagem, você pode ter muitas críticas forçou sair, caramba, fez biquinho porque negociou com o Galatasaray, porra, a esposa dele reclamou do Mário Bittencourt no Instagram, deu resposta atravessada. Você pode ter várias reclamações, mas você falar que um jogador tá de sacanagem
porque ele fez uma partida ruim, acho um exagero. E ameaçar familiar no Instagram é burrice. Concordo plenamente. Acho muito exagero e essa fase do Fluminense gera esse tipo de exagero do torcedor, né? Ontem eu vi um outro exagero também, de gente xingando o Samuel Xavier porque ele teria colocado a mão na orelha na hora da comemoração. Como quem diz, fala agora, né? Aí eu pergunto, botou a mão na orelha para quem? O estádio era lotado de Atlético Paranaense. O torcedor do Fluminense estava lá em cima. Enfim, não foi para a torcida do Fluminense aquilo ali. E ele não estava fazendo isso, ele estava brincando com Arias, porque eu também vi nas redes sociais uma comemoração do Arias que eu não tinha reparado ainda, mas que ele imita um DJ. Acho que a mulher dele trabalha com isso, enfim. E aí o Samuel Xavier botou uma mão na orelha e fingindo que estava fazendo um DJ, e o pessoal nas redes sociais, olha esse Samuel Xavier pedindo para a torcida calar a boca. Gente, calma, a situação é péssima, mas, meu Deus do céu, não adianta inventar essas polêmicas que só pioram ainda mais, né? Agradeço o carinho e atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta. Se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima. Abraço a todos e até logo.